Estamos de volta com o Jornal RS. Vamos ver como fica a previsão do tempo para as cidades de Sapucaia do Sul, São Leopoldo, Santa Maria e Joinville. Dezenas de pessoas acompanharam a despedida do ex-prefeito Jair Foscarini. Acompanhe na reportagem da TV NH. Aos 57 anos, Jair Foscarini faleceu no dia 20 pela manhã, vítima de um infarte. Ele foi levado para a Câmara de Vereadores, onde foi velado e onde houve a missa ecumênica. O corpo do ex-prefeito de Novo Hamburgo foi sepultado por volta das 11h30 da manhã no cemitério Jardim da Memória. Foi levado até o local do sepultamento em um caminhão do Corpo de Bombeiros que liderou o cortejo fúnebre. O prefeito de Novo Hamburgo decretou luto oficial de 3 dias pelo falecimento do ex-prefeito, uma vez que a cidade perdeu uma de suas importantes lideranças políticas, que dedicou grande parte de sua vida aos hamburguenses. Raul Cassel mostra seus sentimentos com essa perda, declarando que, além de um político honesto, foi um grande amigo. Antes de mais nada, a perda de um grande amigo, né? Esse é um momento triste para nós, um amigo de infância, né? Mas sobretudo para a comunidade de Novo Hamburgo, é um político íntegro, honesto, que sempre defendeu as causas da nossa cidade, que teve uma trajetória em várias funções públicas e que soube honrar, que sempre soube superar, inclusive, os seus problemas de saúde ao longo desse tempo e se doar para a vida pública. Então, inesperadamente, mesmo sabendo que ele era portador de uma doença crônica, que isso poderia um dia acontecer, é uma grande perda para a cidade de Novo Hamburgo. É uma liderança, uma pessoa extremamente educada, cortês com as pessoas, gentil, né? Aquelas pessoas que falavam contigo e olhavam nos teus olhos, quer dizer, não era aquela coisa assim do político que estava sempre em função do voto. Era uma pessoa que, vamos dizer, procurava dentro das possibilidades atender os pedidos, né? Abrir a mão das suas coisas pessoais, muitas vezes, pelas situações da comunidade. Então, tenho muito a lamentar, fui um parceiro muito próximo, né? No tempo que fui vice-prefeito, mas a vida nos reserva isso, né? Quem ganhou foi os lá de cima, que chegou lá um bom gestor que gosta de números e certamente vai ajudar a de cima, né, calcular uma vida melhor para todos nós. Qual o legado que ele deixa como político para a cidade? Olha, eu acho que da correção, né? Jair foi responsável, né, por muitas obras, por escolas, por unidades de saúde, por muitas vias, por muitas situações que foram, vamos dizer, deflagradas no município sob o ponto de vista de desenvolvimento, a sua participação na Assembleia. Sempre foi um nome forte, né? E sempre foi uma pessoa que conseguiu passar para os que conviviam com ele aquela coisa da responsabilidade perante as coisas públicas. E como pessoa? Como pessoa, um amigo, né? Um amigo, às vezes meio tímido, às vezes meio acanhado, né? Em determinadas circunstâncias, mas um parceiro de toda hora, uma pessoa que, vamos dizer, gostava do seu Grêmio, do seu time de futebol, pessoa que gostava de festas, que gostava muito de esportes, que era muito dedicado à família, né? Esse era o Jair. A TV NH deixa seus sentimentos com o falecimento de Jair, lembrando de uma frase que disse: "Eu poderia ficar conhecido como o prefeito que construiu 2 e não um centro administrativo. Em um ano. Esteja em paz." Bilhetes da integração ônibus-metrô Nova Santa Rita serão comercializados até o dia 8 de junho. Os bilhetes ainda poderão ser utilizados nas catracas até o mês de julho. Isso porque as passagens sofreram um pequeno reajuste.
Acompanhamos na reportagem da TV Canoas. Os bilhetes de integração metrô-ônibus entre os trens da Transurb e os coletivos do consórcio Via Nova, que prestam serviço entre Canoas e o município de Nova Santa Rita, serão comercializados nas bilheterias da estação Matias Velho nos ônibus do consórcio Via Nova apenas até o dia 8 de junho. Essa é a data limite também para a venda de bilhetes integrados da modalidade Vale Transporte, comercializados pela Associação dos Transportes de Passageiros de Porto Alegre e pela Associação dos Transportadores Intermunicipais Metropolitanos de Passageiros. Daí em diante, os bilhetes de integração têm prazo de 30 dias para serem utilizados. Depois disso, a partir de 9 de julho, esses bilhetes não serão mais aceitos e os usuários terão de pagar o valor total das tarifas, de R$ 1,70 para o metrô e de R$ 2,90 para os ônibus. É importante lembrar também que a Transurb já pratica uma tarifa básica social subsidiada em cerca de 50% pelo governo federal, que não tem aumento desde janeiro de 2008. Com a eliminação dos bilhetes de papel e sua substituição por cartões inteligentes de passagem, a continuidade da integração tarifária entre metrô e ônibus dependeria da implantação de validadores do SIM, o sistema de bilhetagem eletrônica da Transurb, nos coletivos metropolitanos. Porém, a empresa metroviária e o consórcio Via Nova, que é formado pelas empresas Viação Montenegro e Sogal, não chegaram a um acordo quanto a essa questão. Rejeitada a revisão de vencimentos de servidores, secretários, vice-prefeito e vereadores da cidade de Novo Hamburgo. Acompanhe na reportagem da TV NH. Na sessão de segunda-feira, dia 19, foram rejeitados em primeiro turno 5 projetos de lei que tratam da revisão dos vencimentos dos servidores públicos, dos vereadores, dos secretários e do vice-prefeito. O valor previsto é de 6% referente à inflação do último ano. A rejeição foi um pedido dos sindicatos que representam o funcionalismo, que querem mais negociações. As propostas serão votadas em segundo turno na próxima quarta-feira, comenta sobre a rejeição a vereadora Patrícia Beck. Bom, na verdade, ele não foi retirado, ele foi rejeitado por unanimidade, na noite de ontem, aqui nessa Casa Legislativa, e o motivo foi uma conversa e uma solicitação que foi feita tanto pelo Sindicato do Grêmio do Funcionalismo Público, quanto do Sindicato dos Professores, para que houvesse um tempo a mais para conversar com o Executivo a respeito da negociação salarial. O que aconteceu é que, como entrou um regime de urgência e foi aprovado, não tem como retirar de pauta, né? Existem regras que precisam ser mantidas dentro da casa. Então, a única alternativa no dia de ontem, para que se conseguisse manter um diálogo e atendendo o pedido do sindicato, seria a negativa do aumento. Foi isso que aconteceu. Por que os vereadores foram contra? Justamente por isso, para atender um pedido do sindicato, que pediu uma reunião com os vereadores e que solicitou esse tempo de ainda conversar um pouco mais com o executivo dentro dessa negociação, que poderia ter ido mais tempo, né? Então, a gente foi contra por isso, por um pedido do sindicato, mas a gente sabe que na quarta-feira as coisas precisam ser tratadas com muita seriedade, porque corre o risco do funcionalismo não ter aumento. E aí, será que o funcionalismo quer ficar sem aumento durante todo este ano de 2014? Então, nesses 2 dias a gente está conversando muito com os funcionários públicos para saber assim, o que de fato eles estão pensando. E o que eles estão pensando? Olha, a gente já ouviu gente que quer o aumento, a gente já ouviu gente que prefere deixar com o sindicato a negociação e o sindicato em assembleia definir. Então, a gente vai ouvindo até quarta-feira para tomar a decisão. E esse foi mais um Jornal RS. Nos vemos amanhã. Até mais!